Felipe Martins. STF ignora provas e caso pode chegar a tribunais internacionais. 21 anos de prisão. O caso que expõe a falência do Estado de Direito no Brasil. A condenação de Felipe Martins a 21 anos e 6 meses de prisão pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal representa mais um capítulo sombrio na história recente da justiça brasileira. O que começou como uma acusação infundada de suposta tentativa de fuga do país transformou-se em um verdadeiro espetáculo de perseguição política institucionalizada, onde provas foram ignoradas, direitos fundamentais foram atropelados e garantias constitucionais foram jogadas no lixo em nome de uma narrativa ideológica. Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais durante o governo Bolsonaro, tornou-se símbolo de algo muito maior e mais preocupante: a transformação do judiciário brasileiro em um tribunal de exceção, onde a lei deixou de ser o critério de julgamento para dar lugar às convicções políticas dos magistrados. Este caso não é apenas sobre um homem injustamente condenado, é sobre todos nós. É sobre o tipo de país que estamos construindo, onde pensar diferente do establishment pode custar sua liberdade. A prisão baseada em mentiras. Tudo começou em fevereiro de 2024, quando Felipe Martins foi preso preventivamente sob a alegação de que teria fugido para os Estados Unidos, especificamente para Orlando, em dezembro de 2022. A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes com base em 2 provas que desmoronam ao menor escrutínio: uma coluna especulativa de jornal e um arquivo editável de Word encontrado no computador do tenente-coronel Mauro Cid. Pause por um momento e reflita sobre isso. Um homem foi preso com base em uma coluna de jornal e um documento que qualquer pessoa pode editar. Não havia vídeos de câmeras de aeroporto, não havia registros de imigração, não havia passagem comprada ou embarque confirmado, apenas especulação e um arquivo digital sem qualquer valor probatório. Mas o absurdo não para por aí. A defesa de Martins apresentou dados irrefutáveis de geolocalização fornecidos pelas empresas TIM e Uber, comprovando que ele estava no Brasil durante todo o período em que supostamente teria viajado. Esses dados foram entregues à Justiça entre junho e julho de 2024. Moraes então determinou a soltura de Martins em agosto, convertendo a prisão preventiva em medidas cautelares. Acontece que, segundo revelações posteriores da própria defesa, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o próprio Alexandre de Moraes já possuíam esses dados de geolocalização desde outubro de 2023. Leia novamente. Eles já sabiam que Martins não havia saído do Brasil quando ordenaram sua prisão em fevereiro de 2024. Isso significa que Felipe Martins foi mantido preso durante 6 meses, mesmo com as autoridades, tendo em mãos provas documentais de que a alegação que justificou sua prisão era falsa. Não foi erro, não foi falha técnica. Foi uma escolha deliberada de manter um homem preso, sabendo de sua inocência, quanto à acusação que motivou a privação de sua liberdade. Um tribunal sem competência julgando. Um réu sem foro. Qualquer estudante de direito no primeiro semestre da faculdade sabe que Felipe Martins não possui prerrogativa de foro. Ele era um assessor presidencial, não um ministro de Estado, não um senador, não um deputado federal. Portanto, jamais deveria estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Seu caso deveria tramitar na primeira instância, como o de qualquer cidadão comum. Mas isso não importou. O STF assumiu a competência do caso de forma questionável, atropelando o princípio do juiz natural, uma das garantias mais fundamentais do devido processo legal. Esse princípio existe justamente para evitar que tribunais de exceção julguem pessoas de acordo com critérios arbitrários, em vez de seguir as regras estabelecidas pela lei. Durante todo o processo, juristas renomados apontaram as múltiplas camadas de ilegalidade que cercavam o caso de Martins. Não foram apenas críticos conservadores ou aliados políticos de Bolsonaro. Foram especialistas em direito constitucional e processual penal que, independentemente de sua posição ideológica, reconheceram as graves violações ao Estado de Direito.
A inversão do ônus da prova. Em qualquer sistema jurídico minimamente civilizado, cabe à acusação provar a culpa do réu, não ao réu provar sua inocência. Esse princípio, conhecido como presunção de inocência, está consagrado na Constituição Federal e em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. No caso de Felipe Martins, esse princípio foi sumariamente ignorado. Quando surgiram as acusações de que ele teria viajado para os Estados Unidos, foi exigido que Martins provasse que não havia saído do país. No direito, isso é chamado de prova diabólica. Um tipo de prova impossível ou extremamente difícil de produzir, porque exige que se prove um fato negativo. Como você prova que não estava em determinado lugar em determinado momento? Você precisa demonstrar onde estava efetivamente, segundo a segundo, minuto a minuto? Precisa produzir testemunhas de cada instante de sua vida? Precisa ter câmeras filmando você 24 horas por dia? A defesa de Martins conseguiu fazer exatamente isso, apresentando dados de geolocalização que comprovavam sua permanência no Brasil. Mas o fato de que tenha sido exigido dele essa prova já configura uma inversão inaceitável do ônus probatório e uma violação frontal à presunção de inocência. O julgamento político disfarçado de processo penal. Em dezembro de 2024, começou o julgamento propriamente dito de Felipe Martins pelo chamado Núcleo 2 da suposta tentativa de golpe de Estado. O relator, Alexandre de Moraes, apresentou o voto que resultaria na condenação unânime dos ministros da primeira turma do STF. A defesa apresentou argumentos contundentes. Testemunhas de acusação, incluindo o general Freire Gomes e o brigadeiro Baptista Júnior, afirmaram categoricamente que Martins não participou das reuniões mencionadas por Mauro Cid, o principal delator do caso. O próprio Mauro Cid reconheceu que não podia comprovar a autoria da suposta minuta golpista atribuída a Martins. Um discurso de Martins, utilizado como prova de suas supostas intenções criminosas, afirmava expressamente que o resultado das eleições não seria contestado e descrevia como se daria a oposição ao novo governo. Ou seja, um texto que defende o respeito ao resultado eleitoral foi distorcido para sustentar a acusação de tentativa de golpe. Mais grave ainda, o próprio voto do relator reconheceu que a suposta minuta atribuída a Martins não existe nos autos. Reconheceu também irregularidades na decretação da prisão preventiva. Mas mesmo com essas constatações explícitas, a condenação foi mantida. Como é possível condenar alguém por elaborar uma minuta que o próprio tribunal admite não existir nos autos? Como é possível desconsiderar depoimentos de testemunhas de acusação que negam a participação do réu nos fatos? Como é possível transformar um discurso que defende o respeito às eleições em prova de tentativa de golpe? Durante o julgamento, Moraes referiu-se a Martins como ideólogo do golpe. Não estava julgando fatos, estava julgando ideias, estava julgando o pensamento político de um cidadão. O Partido Novo, em nota oficial, classificou a situação com precisão. No Brasil de 2025, ter uma ideologia rejeitada pelo STF passou a ser tratado como crime. As medidas cautelares abusivas. Mesmo após ser solto da prisão preventiva, Felipe Martins continuou submetido a um conjunto de medidas cautelares que configuram verdadeira pena antecipada, aplicada sem condenação definitiva e sem base legal sólida que a justifique. Martins está proibido de conceder entrevistas, está proibido de se manifestar em redes sociais, não pode manter contato com os demais réus, é obrigado a usar tornozeleira eletrônica, está sujeito a recolhimento noturno, precisa comparecer semanalmente à justiça, mesmo morando longe do fórum. Quando sua defesa questionou essas medidas, Alexandre de Moraes aplicou uma multa de R$20 mil, simplesmente porque Martins apareceu em um vídeo ao lado de seu advogado. Um vídeo no qual ele permaneceu em silêncio, sem falar uma palavra, enquanto seu defensor protestava contra as medidas impostas. A censura prévia é proibida pela Constituição Federal. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas no caso de Martins, essas garantias foram simplesmente ignoradas.
Jornais que solicitaram entrevistas foram censurados. A Gazeta do Povo formalizou o pedido e teve o acesso negado. O site Poder 360 foi igualmente impedido de conversar com Martins. Durante as audiências no STF, os celulares de jornalistas e advogados foram lacrados. A imagem de Martins não pôde ser captada. Tudo isso em pleno regime democrático, onde a publicidade dos atos judiciais é a regra e o sigilo, a exceção. As condições degradantes de prisão. Relatos confirmados por promotora de justiça revelam que durante o período em que esteve preso, Felipe Martins foi submetido a condições degradantes que configuram tratamento desumano. Ele permaneceu parte do tempo em isolamento, mesmo após o período de triagem. Ficou em uma cela sem iluminação adequada. Foi mantido 47 dias sem direito a visitas, que somados aos 30 dias iniciais de restrição da triagem, resultaram em 77 dias consecutivos privado do contato com seus familiares. Quando questionado sobre essas condições durante a audiência no STF, Martins teve a oportunidade de relatar pessoalmente a situação. O presídio, posteriormente, admitiu a falta de iluminação, mas alegou que solucionou o problema a pedido do detento, como se a ausência de luz em uma cela fosse um detalhe negociável. A defesa está reunindo testemunhas e provas documentais para reforçar a denúncia de que Martins foi vítima de tortura psicológica e violação de sua dignidade humana. Não estamos falando de desconfortos. Estamos falando de tratamento que viola tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, incluindo a Convenção Americana de Direitos Humanos. Rumo aos tribunais internacionais. Diante da sucessão de arbitrariedades e violações a direitos fundamentais, a defesa de Felipe Martins anunciou que levará o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa é a instância internacional responsável por analisar denúncias de violações à Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário desde 1992. A Comissão Interamericana tem competência para receber petições que alegam violação de direitos protegidos pela Convenção, como o direito ao devido processo legal, a liberdade de expressão, a presunção de inocência, a proteção contra prisões arbitrárias e ao tratamento humano durante a detenção. O caso de Martins apresenta elementos que claramente se enquadram nessas violações. A prisão baseada em provas inexistentes ou imprestáveis, mantida mesmo após as autoridades terem conhecimento de sua falsidade, viola o direito à liberdade pessoal e à proteção contra detenções arbitrárias. A inversão do ônus da prova atropela a presunção de inocência. A censura prévia fere a liberdade de expressão. As condições degradantes de detenção violam o direito ao tratamento humano. O julgamento por tribunal sem competência legal desrespeita o princípio do juiz natural. Se a Comissão Interamericana considerar procedente a denúncia e o caso não for solucionado através de procedimento de solução amistosa, ele pode ser levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse tribunal internacional tem autoridade para julgar casos de violação da Convenção e determinar reparações, incluindo compensações financeiras e modificações nas práticas estatais que geraram as violações. Não seria a primeira vez que o Brasil é condenado pela Corte Interamericana. O país já foi responsabilizado em diversos casos, incluindo violações relacionadas ao sistema prisional, à tortura e ao devido processo legal. Uma eventual condenação do Brasil no caso Felipe Martins teria repercussão internacional significativa, expondo as práticas autoritárias que têm marcado a atuação de setores do judiciário brasileiro. O precedente perigoso. O que está em jogo no caso Felipe Martins vai muito além de sua situação individual. Está em jogo o futuro do Estado de Direito, no Brasil. Se um cidadão pode ser preso com base em uma coluna de jornal, mantido encarcerado mesmo com provas de sua inocência, julgado por um tribunal sem competência legal, condenado sem provas materiais consistentes, censurado em sua liberdade de expressão e submetido a condições degradantes de detenção, então nenhum de nós está seguro.
O precedente estabelecido é aterrorizante. Se o STF pode fazer isso com Felipe Martins, pode fazer com qualquer pessoa. Basta que você tenha ideias políticas consideradas perigosas pelos ministros. Basta que você discorde publicamente de suas decisões. Basta que você seja identificado como alguém do outro lado da trincheira ideológica. Não se trata de defender Bolsonaro, de defender o governo anterior, ou de negar que crimes devam ser investigados e punidos quando efetivamente ocorrem. Trata-se de defender princípios básicos sem os quais não existe civilização jurídica. O direito a um julgamento justo, a presunção de inocência, o devido processo legal, a liberdade de expressão, a vedação de censura, o direito de defesa, o princípio do juiz natural. Esses princípios não existem para proteger apenas os inocentes ou apenas aqueles com quem concordamos. Existem para proteger todos, inclusive aqueles que consideramos culpados, inclusive aqueles com quem discordamos. Porque em um Estado de direito, a lei deve estar acima das paixões políticas, dos sentimentos pessoais e das conveniências momentâneas. A resistência institucional. Nem todos no sistema de justiça brasileiro compactuam com essas arbitrariedades. Vozes se levantaram para denunciar as ilegalidades do caso Martins. Juristas de diversas correntes ideológicas apontaram as violações ao devido processo legal. Mesmo a Procuradoria-Geral da República, em determinado momento, defendeu a revogação da prisão preventiva, reconhecendo não haver elementos que justificassem a manutenção da medida. A Ordem dos Advogados do Brasil foi acionada pela defesa de Martins, que alega violação de prerrogativas profissionais e institucionais no caso. O argumento é sólido. Se os advogados não podem ter acesso pleno aos autos, se são impedidos de apresentar provas essenciais durante as sustentações orais, se são repreendidos e ameaçados quando questionam ilegalidades, então o direito de defesa deixa de existir. O Partido Novo, que não tem vinculação direta com Bolsonaro e mantém posições críticas independentes, classificou a condenação de Martins como tirania e denunciou a existência de um tribunal político no Brasil. Essa tomada de posição de uma legenda que preza pela institucionalidade e pelo respeito à lei demonstra que a preocupação com o caso transcende divisões partidárias. O que podemos fazer? Diante desse quadro alarmante, o que cada cidadão brasileiro pode fazer? Primeiro, informar-se, conhecer os detalhes do caso, entender as violações que estão sendo cometidas, compartilhar essas informações com familiares, amigos e conhecidos. A conscientização é o primeiro passo para qualquer mudança. Segundo, cobrar posicionamento de representantes políticos. Deputados e senadores têm o dever de fiscalizar o judiciário e podem propor medidas legislativas para coibir abusos. Se o seu representante está silente diante dessas arbitrariedades, cobre dele um posicionamento. Se ele se recusa a agir, lembre-se disso na próxima eleição. Terceiro, apoiar iniciativas de defesa do Estado de Direito. Existem organizações da sociedade civil, institutos de estudos jurídicos e movimentos cidadãos que atuam na defesa das garantias constitucionais. Conhecer esse trabalho, divulgar suas ações e, se possível, contribuir com elas, fortalece a resistência democrática. Quarto, acompanhar o desenrolar do caso nos tribunais internacionais. A ida do caso Felipe Martins à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, potencialmente, à Corte Interamericana representa uma oportunidade de expor internacionalmente as práticas autoritárias do judiciário brasileiro. Quanto mais atenção esse processo receber, maior a pressão sobre as instituições nacionais para corrigi-las. Conclusão: a batalha pela liberdade. O caso Felipe Martins é um teste decisivo para a democracia brasileira. Ou reassumimos o compromisso com o Estado de Direito, ou assistiremos à consolidação de um regime onde o poder é exercido sem limites, onde a lei é apenas um instrumento de conveniência e onde a justiça deixa de ser cega para enxergar apenas a cor política dos réus. A condenação de um homem a mais de 21 anos de prisão, sem provas materiais consistentes,
com testemunhas de acusação negando os fatos a ele atribuídos, após ter sido mantido preso com base em alegações comprovadamente falsas e julgado por um tribunal sem competência legal, não é justiça, é perseguição política institucionalizada. Se isso pode acontecer com Felipe Martins, pode acontecer com você. Pode acontecer com seus filhos. Pode acontecer com qualquer pessoa que ouse pensar diferente, questionar narrativas oficiais ou defender posições políticas não aprovadas pelo establishment. A batalha pela liberdade de Felipe Martins é a batalha pela liberdade de todos nós. E essa é uma batalha que não podemos perder. Os tribunais internacionais podem ser a última linha de defesa contra o autoritarismo que se instalou em setores do judiciário brasileiro. Se as instituições nacionais falharam em garantir um julgamento justo, cabe às instâncias internacionais cumprir esse papel. Mas mais do que esperar por salvadores externos, precisamos construir internamente uma cultura de respeito às garantias fundamentais e de rejeição a qualquer forma de arbítrio, venha de onde vier. O futuro da democracia brasileira está sendo decidido agora, em casos como o de Felipe Martins. E cada um de nós tem responsabilidade nesse processo. Ou lutamos pela prevalência da lei, ou nos resignamos a viver sob o jugo de uma nova forma de ditadura, desta vez vestida com togas e proferindo sentenças em nome de uma suposta defesa da democracia que, na prática, a destrói. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.